Bom dia, pessoal. Alguns eu já tinha falado, bom dia. Eu vou ficar aqui só porque a luz está me cegando, se eu ficar mais para o meio. Meu nome é Mariana, eu vou conversar um pouco com vocês aqui, junto com a Lu e com o Rodrigo, que também vão falar um pouco. A gente é do UBS e vai contar um pouco sobre a empresa e um pouco sobre as nossas carreiras. A gente vê que tem um interesse, a gente sempre é perguntado sobre como é que é trabalhar num banco global, e a gente trouxe aí um pouco da história, algumas histórias diferentes e um pouco da empresa também. Então, só para começar, o Grupo UBS. Alguém que não conhece, nunca ouviu falar? Não? Você nunca ouviu falar? Ah, tá. Não, então tudo certo se não tiver, só para mensurar um pouco. É um banco internacional, é um banco com sede suíça. Hoje é um banco que acumula o UBS e o Credit Suisse, dado um ano atrás um anúncio da compra do Credit Suisse globalmente. São 160 anos de história. É um banco focado na gestão de fortunas, então em wealth management, mas não deixa de ter as áreas de banco de investimento e de asset management também. Essas áreas acabam sendo suporte ou prestam bastante soluções, ajudam com soluções para a área de wealth também. Wealth é o core do banco, e agora o banco agregado, e as áreas tanto de IB como de asset dão suporte, têm suas independências, mas acabam sendo grandes parceiros também para fazer essa gestão do cliente wealth globalmente. Então, como vocês veem, tem toda ali uma cadeia de parceria aí entre as divisões, com os produtos diferentes e os serviços para o cliente. Essa é uma foto linda de Zurich, quem não conhece, é onde está a sede do banco, dos dois bancos até então, e a sede nossa também. Globalmente, é um banco que tem presença em mais de 50 países, faz gestão de clientes internacionais, de clientes chamados ultra high e high net worth, que têm fortunas que são acima de alguns thresholds relativamente altos. Com presença na Ásia, a gente está dividido regionalmente na Ásia, Europa, Middle East e África, que fica esse miolo, e a parte de Américas, que é onde a gente está. A nossa divisão, que eu, a Lu e o Rô trabalhamos, é a parte de Wealth Management América Latina. A gente tem presença aqui no Brasil, agora também com a junção do CIES, com a presença do Brasil, que vem com o histórico de Banco Garantia, de Hedging Grifo, e do lado do BS também tem um histórico da aquisição da Link, da Consenso, que é um Family Office. Então, a gente tem esse conjunto de capabilities locais. E também presença em outros países. A gente tem presença no México, no Panamá, na Colômbia, no Chile, em Bahamas, e temos times que atendem o cliente da América Latina também nos Estados Unidos, na Suíça, e algum time também na Alemanha e na Inglaterra. Na Inglaterra bem restrito, mas também tem um time pequeno dedicado para o cliente da América Latina que quer ter um relacionamento e um investimento lá na Inglaterra. Então, nossa presença ela é bem global, com um toque local. E esse é o ponto do banco aí, em todas essas presenças. Uma coisa importante que, assim, na minha carreira sempre foi muito clara, é um banco que não é um banco de varejo. Então, nessa presença global toda, apenas na Suíça é um banco de varejo. Lá tem o caixa eletrônico, um cartão de débito e realmente um banco de varejo. Nos outros países, é um banco de investimento e dessa gestão de private banking, wealth management globalmente. Tanto Ásia, Américas e nas outras áreas de Europa e África. Então, esse é o banco globalmente, essa é a nossa presença. Aqui no Brasil, como eu falei, a gente tem uma presença agora ampliada e robusta com a vinda do time do Credit Suisse, com um banco local também, com a possibilidade de ter uma gestão local, além do Family Office que a gente já tinha do lado do BS. E o nosso propósito globalmente, ele é realmente sobre reimaginar esse futuro para o cliente wealth, para as pessoas, e com esse foco no cliente wealth. Então, se a gente for pensar nos serviços que a gente tem para o cliente, ele não se limita ao portfólio específico. A gente tem várias áreas
e aí a gente vai falar um pouco, acho que de todas as áreas, mas várias áreas que vão dando suporte para essa gestão, que vão desde planejamento sucessório, investimentos filantrópicos, até o portfólio e a asset allocation em si mesmo. Então, assim, tem um rol aí de serviços e investimentos que alimentam essa parte de wealth e de private para ter a gestão do cliente wealth. Que eu já falei, que é tudo essa parte de... A gente tem, né, literatura e aí bastante gente e experts que fazem esses conteúdos. Então, quem tiver interesse, existem vários relatórios e materiais que são publicados pelo banco globalmente, que falam sobre diversos impactos no mundo, seja no âmbito ESG, no âmbito de desenvolvimento de capital, no âmbito de... até arte, tem uma área que fala sobre... investimentos em art banking. Então, tem bastante conteúdo que acaba saindo realmente pelas capabilities que a gente tem globalmente. Bom, eu vou parar de falar. Eu vou passar para a Lu. A gente está aqui entre nós três. Depois eu volto e falo de mim de novo, mas eu vou passar a palavra para a Lu, falar um pouco dela. Oi, pessoal. Não. Tudo bem. Eu trabalho no BS, eu sou Private Banker, né? A gente trabalha na mesa high, tanto eu quanto o Rodrigo. Meu foco é prospecção de clientes novos e ele faz mais a parte de manutenção. Eu vou contar um pouquinho como eu cheguei aqui. Tá? Eu fiz relações internacionais na SPM, eu nunca imaginei que eu ia entrar no mercado financeiro, então eu estou total de paraquedas. Mas foi meu primeiro emprego e eu continuo aqui no mercado financeiro, tá? Eu achei que o mundo de mercado financeiro era só para quem fez administração, engenharia, economia, mas até no nosso dia a dia, uma das bankers mais bem-sucedidas lá é médica. Então, não necessariamente você precisa ter feito economia, administração, enfim. Da SPM, eu comecei um estágio. Eu fui do DA também, da SPM, isso é legal, né? Nas faculdades para entrevista de emprego, júnior, DA, CA, Atlética, falar na entrevista de emprego, isso eu acho interessante falar também. E sempre mais voltada para marketing, eventos, né? Era sempre algo mais publicitário, enfim. Aí, meu primeiro estágio foi no Santander, no Privates do Santander, e dentro do Privates do Santander, tem uma área que chama ações comerciais, que é o marketing focado só no private, inclusive fica dentro do private. E nessa área a gente fazia a comunicação de todos os relatórios dos clientes, os eventos dos clientes, enfim. E aí depois de uns 6 meses assim eu fui efetivada. E aí comecei a trabalhar lá e viajar o Brasil inteiro, fazendo os eventos, conciliando com a faculdade, e aquele esquema de banco já, enfim. E depois de um tempo nessa área, o chefe dessa área, o chefe do chefe da minha chefe dessa área, para falar a verdade, virou um dos heads comerciais. E ele falou comigo, olha, você não quer trabalhar na área comercial? E eu falei, putz. E eu acho que, só enfatizando isso, ao longo da sua carreira, vão existir pessoas chaves que vão te ajudar e que vão te mentorar. E é muito importante você ter essa pessoa que você olha e que você admira, enfim. E aí, essa pessoa que eu admirava muito chegou e falou, putz, acho que você tem um perfil muito comercial. Vamos comigo, né, para a área comercial, ser assistente de algum banker, alguma coisa assim. Ele falou, você é muito nova. Na época, eu era muito nova, enfim. E aí, é aquela coisa, né? Eu falei, putz, eu não tenho base de mercado financeiro nenhuma, mas eu estou aqui há 2 anos, eu me dou muito bem com todos os bankers, eu falo bastante com o cliente no evento, era sentar e estudar, né? Para você falar com um cliente private hoje no mercado, você tem que tirar alguns certificados. Então, o primeiro certificado se chama CPA 20, que é super básico, tá? Então, assistente precisa tirar, estagiário precisa tirar também para falar com o cliente, e o banker precisa ter. Depois de um tempo, você tira um outro certificado que chama CFP. Esse é um pouco mais difícil, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. E que aí é de planejamento financeiro mesmo. Enfim, e aí, nos meus almoços de ações comerciais, eu sentava lá com os bankers e com os assistentes e ficava lá. Então,
foi uma transição muito mais fácil, porque eu já estava lá dentro. Então, gente, se alguém tiver alguma coisa, alguma pergunta, pode interromper aí e perguntar. Aí eu comecei como assistente e eu comecei num segmento que chama Affluent. Dentro de todos os privates existem segmentações de clientes, né? Affluent no Santander é o primeiro segmento, né? Então são os clientes com menos investimentos na casa, né? Não necessariamente eles são menores, porque às vezes eles têm um investimento pequeno com você e muito grande lá fora, né? Lá fora os outros bancos. Aí eu segui a carreira normal de assistente que quer virar banker, né? Então, da mesa Affluent para a mesa PB, da mesa PB para a mesa High, High para outra High. Depois de uns 2 anos como assistente, eles me deram uma carteira de funcionários. Funcionários private, né? Então, dentro do Santander, é muito grande, tinham vários clientes que eram funcionários, né? Foi um baita desafio, porque, querendo ou não, quando é funcionário, tudo é exceção, né? Você está atendendo o presidente do banco, o vice-presidente do banco, você não vai falar não para a taxa, ou para o empréstimo, ou para qualquer coisa assim. Então, mas foi muito legal. E depois de um tempo com essa carteira, eu fui convidada no Credit Suisse e foi o primeiro mudança de emprego que me brilhou os olhos, porque o banco era, né, um banco muito conhecido pelos investimentos, pela sofisticação, enfim. E eu saí do Santander e fui para o Credit Suisse na mesa Premium, que hoje também é chamada de Affluent, né? Hoje com o UBS é chamada de Affluent. E essa mesa é uma selva, era uma selva na nossa época, na minha época, enfim, como banker lá, porque era um monte de banker jovem que tinha uma carteira de clientes de todos os tipos. Então, por mais que era o primeiro segmento dentro do Credit Suisse, às vezes o cliente tem 3 milhões de reais com você, no verde, né, que veio da Reding Grifo, é um fundo muito conhecido no mercado. Ele tinha 3 milhões no verde com você, só que ele era um cara de 200, 300 milhões fora, né? Então, essa mesa deu a oportunidade, né, para mim e para esses outros bankers, de ter contato com clientes bem sofisticados. E, ao mesmo tempo, não. Clientes que tinham só aquele recurso mesmo. Só que, quando você está começando no mundo de banker, você fica muito ansioso. Então, eu vou falar com todos os contatos, todos os amigos dos meus pais, meus amigos, os pais dos meus amigos que eu conheço, que podem investir comigo. Só que isso é extremamente perigoso, porque você está no começo da sua carreira e você queima cartucho. Se você ainda não tem conhecimento suficiente, você chega para um amigo do seu pai, para o seu tio, ou enfim, e fala: dinheiro é uma coisa muito delicada de você pedir para investir com. Então, tem que tomar muito cuidado para falar: putz, tio, aplica comigo. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo e ter a tranquilidade de ajudar ele em algum quesito, ou alguma coisa assim. Enfim, essa mesa, por ter muitos clientes que você recebia na carteira, eu consegui virar esses clientes e aumentar minha carteira com a própria base dessa Premium, que é uma baita escola, tá? Essa mesa é uma escola e forma bankers muito bem, assim, é impressionante, só que você fica muito mais solto, diferente da cultura do Santander, que era uma cultura que você tinha muita ajuda, né? Então, as pessoas te ensinavam e te escutavam, e lá, no Credit Suisse, era uma cultura mais competitiva, agressiva, e são mercados muito bons os dois, mas diferentes, né? Dessa mesa aí, depois de virar alguns clientes, bater minha meta de captação, enfim, eu fui promovida para a mesa PB. E aí você recebe carteira, né? Carteira para a carteira ser mais parruda, que você está num segmento maior. Só que, ao mesmo tempo, se você está recebendo cliente, você tem que tomar muito cuidado também, porque se tem um banker te passando cliente, alguma coisa tem, né? Ou ele não tem mais dinheiro para colocar, ou ele pode estar resgatando, enfim. Então, você passa por esses desafios aí na área comercial de entender quem é o cliente antes de receber, entender quem é o banker que está te passando. É um mercado extremamente competitivo, mas muito legal. E aí, passei, né, vida de banker, conhecendo os clientes, virando a carteira. E minha carteira era bem
focada em médicos, advogados, C-level, enfim, uma média assim, de 40 milhões a pessoa tinha, mais ou menos. E depois de um tempo, eu fui chamada para participar de uma mesa que é o que eu faço hoje, que é ser hunter. Então, é a prospecção de novos clientes. Aí eu fiquei apavorada. Essa foi a minha mudança, que eu fiquei com mais medo aí, porque eram os bankers mais competitivos do Credit Suisse, que era conhecido como um dos bancos mais competitivos do mercado. Então, eu falei, nossa, eu sou a mais nova, só estou com um tubarão aqui, a minha primeira reunião de pipeline, né, que é a reunião que a gente fala dos cases. Eu tinha boleta de 10 milhões, 20 milhões, que era ótimo, né, para a minha mesa PB, e eles só falavam de 300 milhões, 200 milhões, eu não tinha nem boleta parecida com isso. Mas o ser humano, ele se adapta, né? Então, eu tive que mudar completamente meu mindset de clientes, advogados, C-levels, médicos, e focar em empresa, né? Que é o que eu faço hoje. Então, para você bater uma meta de hunter, né? Que é esse banker mais de prospecção, você precisa focar em empresas. Caixa de empresa, famílias empresariais, enfim. E é o que eu faço hoje, eu faço no segmento high e ultra high, mas é o que eu faço hoje. E é o que eu mais gosto de ser banker, porque eu vou atrás de famílias e clientes novos e você conhece a história do cliente. Você vai na fábrica do cliente, você entende como ele ficou daquele tamanho. É o cliente mais simples, né? Que você vai ver a pessoa mais simples, às vezes é o que mais tem dinheiro. É um super batalhador. Então, e é o que eu faço hoje. Eu prospecto e apresento o Credit Suisse, que agora é UBS, para os clientes novos, né? Eu tenho menos cliente na carteira. Eu posso ou passar para um banker de manutenção ou conectar um banker de manutenção comigo. E é basicamente isso. Eu atendo o Sul mais, né? Os bankers são focados em regiões. Aí eu vou para lugares que eu nunca imaginei que eu ia. Então, o sul de Santa Catarina, eu vou para Jaraguá do Sul, para Blumenau. Em Porto Alegre, eu vou para Novo Hamburgo. Você se mete em todo lugar aí do país, atrás das empresas. E é isso. Acho que é mais ou menos isso. Quer contar um pouco, Rô, da sua história? Bom dia, pessoal. Eu sou o Rodrigo. Contar um pouco da minha história. Depois a gente vai falar mais sobre o dia a dia, as oportunidades no banco, plano de carreira. Mas, como a Lu falou, acho que é interessante porque ela tem uma trajetória, né, até entrar no mercado financeiro, nada convencional, e eu já sou o contrário, né? Eu fiz GV, Administração de Empresas. Na faculdade, eu fiz parte da Consultoria Júnior de Economia, que é a empresa júnior focada no mercado financeiro. Lá eu já fui direcionado para a área comercial, então eu fui coordenador dessa área e eu fazia o relacionamento com os bancos. Então, o que foi ótimo, porque eu tinha contato principalmente com os RHs para organizar evento, estágio de férias, e aí eu acabei entrando, né, na GV você só pode estagiar no final, e aí eu já comecei a fazer estágio de férias. Fiz no Citi, fiz no Safra, e para mim foi bom porque eu fui vendo, né, qual área, eu sabia que era comercial, mas não sabia se era asset, se era IB, se era private. E aí eu, enfim, tinha, né, essas opções, fui afunilando. Dado que eu queria a área comercial, na faculdade eu já tirei o CPA 20. Então, como a Luísa falou, isso já sendo a primeira dica, quem quer trabalhar em área comercial, área de gestão de investimentos, é um certificado que é simples, principalmente quando você está na faculdade, você já tem, né, contato com grande parte do conteúdo e acaba sendo um diferencial. Porque sem esse certificado, você não pode nem responder um e-mail para o cliente. Então, você já ganha tempo. Então, eu já tirei na época da CJE. Depois, eu fiz intercâmbio. Eu passei 6 meses em Berkeley, na Califórnia, também focado em finanças. E quando eu voltei, eu já ia poder estagiar. Tinha uma vaga aberta no Credit Suisse. Tinha passado em outro banco também, que foi o único, enfim, era antes da pandemia, então não podia fazer nada à distância. Você tinha que estar presencialmente aqui. Tinha passado em outro banco, estava feliz, mas não tinha brilhado os olhos. Eu sempre quis trabalhar no Credi. Até na época que eu estava pensando em faculdade, eu tinha conversado com alguns executivos do banco e realmente é um lugar diferente lá. Você vê
O pessoal é jovem, é um pessoal muito inteligente, as coisas acontecem, é meritocrático. E tinha essa vaga aberta, então eu acabei prestando. Literalmente, na semana que eu cheguei do intercâmbio, eu fiz o processo, passei e entrei na mesa Premium, que é essa que a Luísa comentou, né? Que hoje é a Affluent, ainda existe. E essa mesa, né, quando você entra como estagiário, você acaba ajudando o dia a dia do banker. Então, em todas as esferas. Então, o lado operacional, revisão cadastral, movimentação das contas, parte, né, ajuda algumas questões de compliance e até mesmo a parte comercial. Porque como você ajuda o banker, e às vezes ele está na reunião, você que vai resolver as demandas dos clientes. Então, você acaba, literalmente, né, aprendendo todas as esferas do dia do private banker. E depois, né, você sendo efetivado, você já começa a receber essa carteira. Então, eu entrei, na época eu até trabalhava com a Lu, eu era estagiário, a gente já começou a trabalhar juntos desde então. E, enfim, foi bem na pandemia, caos, né? Ninguém estava efetivando, não tinha vaga. Acabaram conseguindo uma exceção. Então, assim, é um banco que faz acontecer as coisas. Fui efetivado. Na mesa Premium, como ela falou, são vários clientes, então, assim, você já tem um pipeline natural da mesa. Tem muito cliente que, às vezes, tem só conta aberta, só que quando você vai ler o Know Your Client dele, que é basicamente a história do cliente, você vê que ele é um executivo, né, de alguma empresa grande, às vezes ele é sócio de outra empresa, e a conta já está aberta. Então, assim, já é meio caminho andado. E foi lá que eu consegui virar meus primeiros clientes. Então, até contando um exemplo real, que isso fez eu bater meta. Tinha um cliente que tinha, acho que, R$700 mil. Comecei a falar com ele, era um cara gigante, e no final virou meu maior cliente há uns 2 anos atrás. De 700 mil, no que ele tinha alocado no banco, foi para 180 milhões. Então, assim, estava lá a conta, sabe? Você consegue literalmente trabalhar e dar uma atenção. Acabei sendo efetivado, comecei a virar clientes e fui depois promovido para a mesa PB. A mesa PB, né, só explicando para vocês os segmentos. Você tem o Affluent, que é essa mesa de entrada, que ainda existe, e de clientes desenquadrados, então clientes abaixo de, hoje, 10 milhões de reais, na época eram 5. Você tem o PB, que é de 10 a 30 milhões, que é essa mesa que eu fui depois. Você tem o High, que é de 30 a 100, que é onde a gente está hoje. E acima de 100 milhões é Ultra High, tá? Só que o que é interessante do banco, e isso é diferente do mercado, em muitos bancos, se você está no segmento PB, ou seja, de 10 a 30, e você trouxer um cliente de 100 milhões, que seria Ultra High, você tem que passar esse cliente. No UBS, não. No UBS, o cliente é seu. Então, assim, você trouxe, ele é seu, independentemente de qual mesa você esteja, tá? E aí você vai, né, enfim, você vai se destacando. Há uns 2 anos atrás, eu fui promovido para a mesa High, que é a mesa de 30 a 100. Estou com uma carteira maior, né, lá, e assim, você vê de tudo, né? O pessoal você tem pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, então é um espaço que é literalmente para todos. E hoje na mesa High, já com uma carteira maior, tirei o CFP também, que é o próximo passo, né, que todo banker precisa ter. É uma prova que é um pouco mais difícil, mas não se compara, por exemplo, ao CFA em nível de dificuldade. O CFA é mais difícil. E CFA é mais para gestor de fundo. É legal ter, assim, se tiver, ótimo, mas o CFP é obrigatório. E depois, isso até foi um reconhecimento no final do ano passado, eu saí na Forbes, na categoria de finanças, de Under 30. Foi um reconhecimento importante para mim, foi super legal, até para os clientes, né? Muitos clientes viram. E, enfim, basicamente é isso. Agora a Mariana vai se apresentar, mas depois a gente vai entrar mais no passo, né, contar um pouco do dia a dia, que é a oportunidade de carreira. E assim, a Luísa falou, se vocês tiverem qualquer dúvida no meio do caminho, por favor, nos interrompa. O CFP é da Planejar. Mas é vinculado, né? Todos eles se conversam. No banco, 70% da área comercial tenha o CFP. Só que a área comercial, as pessoas que têm o maior contato com clientes são os bankers. Então, 100% dos bankers têm que ter o CFP
porque senão, enfim, outras pessoas, então os assistentes, alguns tiram, alguns não, depende se o assistente tem um viés mais comercial ou não, enfim, mas, putz, é um certificado muito importante para ter. Acho que, nesse primeiro momento, o CPA 20 ajuda muito. Você chega numa entrevista de emprego com um histórico legal, de faculdade, enfim, e você tem o CPA 20, conta bastante, ajuda muito. Eu acho que eles, não sei se eles estão contratando se você não tem. Para ir. Se a pessoa tiver tempo, eles contratam, mas você tem um tempo para tirar. Aí você tem né, se você tira antes, quando você não tem no trabalho, você não tem a pressão, né? Melhor. Querem conversar mais alguma pergunta para eles? Que eu vou contar de mim, e aí inclusive, propositadamente, a gente tem uma carreira que não é ali na mesa e não é banker. Então, depois sinta-se à vontade, eles vão falar mais um pouco ali do dia a dia. Mas, bom, Mariana, como vocês já sabem, eu entrei no banco, no UBS, também como estagiária, até como a Lu começou a contar a carreira dela, eu fiz relações públicas na Casper Libero, entrei no banco como estagiária em 2002 e fiquei no time de marketing e eventos, comecei ali no time de marketing e eventos. O Banco UBS, na época, aqui no Brasil, era um escritório de representação só, tinham 50 pessoas, não tinham as 1.000 pessoas que a gente tem hoje, não é desse tamanho. Era uma sala ali na JK, e a gente fazia daí muito de prospecção de clientes mesmo, de posicionamento do que é o banco na Suíça. Então, eu entrei na área de marketing e eventos, fazendo eventos para clientes, viajando ao Brasil, era torneio de golfe, era corrida de Porsche, era palestra. E, dentro dessa área de marketing e comunicação, eu também fui efetivada aqui no Brasil. Em 2007, teve a aquisição do Pactual, então, passei pela integração do UBS Pactual, que a gente teve aí no período de 2007 a 2009, mas, para mim, em 2008, eu saí do Brasil. E aí eu fui para o time de marketing que cuidava de América Latina, então saí de marketing só Brasil, fui para o time de marketing que cuidava de América Latina, baseada na Suíça. Então, de 2008 a 2014, eu morei em Zurique, fiquei na sede do banco. Dentro dessa parte, e na possibilidade e nas oportunidades ali dentro, eu saí da área de marketing, fui para a área de estratégia, e aí para a área de... passei pelo front também, atendi cliente por alguns poucos anos, fazendo basicamente a busca por clientes que tinham um ângulo com IB. Então, como eu falei lá no começo, como essas áreas elas vão dando suporte, então eu trabalhei na mesa de México e Argentina, não Brasil, para achar empreendedores que eram clientes do Wealth e que potencialmente podiam se beneficiar por serem apresentados para o IB, por um M&A ou para fazer um IPO, e aí ter esse serviço. Então, eu trabalhei ali um tempo fazendo pesquisa, entendendo o cliente, daí para apresentar para o IB. E aí, depois disso, voltei para o business mais de gestão e entrei na área do que a gente chama de business management, que é uma área que auxilia na gestão geral de uma unidade de negócio. Então, por exemplo, que eles foram contando ali das mesas, a mesa de affluent, a mesa de high, a mesa de ultra, em agregado, elas são, às vezes, um mercado. Então, o mercado Brasil, o mercado México, na Suíça, todas essas mesas e esses mercados é a unidade de América Latina quando eu estava lá. Então, eu trabalhava no escritório de gestão dessa unidade inteira, nos últimos anos que eu estava na Suíça. Então, eu entrei para a área mais de business management, olhando a gestão corporativa de todos esses times dessas áreas. Daí, eu acho que é uma coisa muito importante, eles falaram aí de pessoas inspiradoras, mas eu sempre também levantei muito a mão. Aí eu levantei a mão e falei, acho que meu tempo de Suíça deu. Gostaria de ir para outro lugar. E eu tinha um chefe também que muito me incentivava, e ele me apresentou pessoas no mundo inteiro. Ele falou, para onde que você quer? Você quer voltar para o Brasil ou você quer ir para outro lugar? E eu conversei com pessoas de Hong Kong, de Singapura, de Chicago, do Brasil de novo,
e da Inglaterra, que foi para onde eu fui. Então, eu fui para a Inglaterra, fiquei de 2014 a 2017 como Chief of Staff da área de internacional. Então, dentro do banco na Inglaterra, tem a área que atende clientes não residentes da Inglaterra, que aí tem cliente da Arábia Saudita, da Rússia, da Nigéria, que tem investimentos lá, por ter uma conexão muito grande pela coroa inglesa. E o time de clientes domésticos, também ingleses, que são também divididos em high e ultra high, e a mesa de affluent. Então, exatamente essa mesma divisão que o banco tem aqui, também tem lá. A gente consegue ver aí um paralelo sempre muito grande na organização. A organização, realmente vai servindo os clientes nessa organização, nessa segmentação. Então, nesses 3 anos lá, eu trabalhei com clientes internacionais, aprendi pra caramba sobre clientes que não são brasileiros, sobre o que é o investidor russo, o que é o investidor da Nigéria, como se comporta, quais são os principais pontos de risco que o banco vê, e aí implementei projetos estratégicos com relação a esses clientes, nessa parte de gestão. Depois disso, o banco adquiriu aqui no Brasil um family office, que é a Consenso, que hoje também é o nosso braço principal de multifamily office. Quando a Consenso foi adquirida em 2018, eu vim para trabalhar no projeto de integração da Consenso. Fiquei aqui por pouco menos de 2 anos nesse projeto. Então, já foi aí a minha segunda integração. Também vendo... E aí, nesse caso, vem do banco de cabo a rabo, né? Então, desde a integração de sistemas, até a integração de cadastro de cliente, até a integração de contratos de funcionários, marca, serviço ao cliente. Então, realmente integrar uma empresa dentro do que é a UBS. Saí daqui, levantei minha mão de novo, falei, acho que tem mais para eu conhecer daquele mapa gigante que a gente viu ali, e fui para Nova York, fiquei mais 2 anos e meio em Nova York, também no time de internacional, na área de gestão de projetos e clientes que também são não residentes nos Estados Unidos. Então, exatamente igual à Inglaterra, nos Estados Unidos a organização é igual. Tem uma divisão que é para clientes não residentes e uma divisão que é para os clientes residentes americanos, também divididas em segmentos. Então, eu trabalhei na área dos clientes não residentes, que hoje faz parte de América Latina como um todo, que é a região que eu mencionei no começo também. Então, essa divisão dos clientes não residentes nos Estados Unidos é primordialmente clientes da América Latina, que é o maior nexus de investimento. O cliente da América Latina tem muito desejo de investir nos Estados Unidos. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que é muito importante, diversificação de moeda. Então, a gente tem realmente um fluxo muito grande, e esse time primordialmente presta serviço para clientes que são da América Latina. Hoje, esse time faz parte do nosso guarda-chuva de gestão de América Latina. Então, eu fiquei lá durante 2 anos e meio, aí veio a pandemia, e eu voltei para cá. Faz 3 anos que eu estou aqui de volta, no Brasil. Hoje também estou próxima, não estou tão próxima, mas estou próxima da integração com o Credit Suisse, então vendo também, né, essa junção, e é muito claro como tem essa complementaridade desse banco que vem com esse histórico forte que eles contaram, o family office aqui local e essa abrangência global que o BS, tanto o CS também tem globalmente, hoje juntos, realmente é o maior banco de wealth management do mundo, a gente nem tem como discutir. Mas a abrangência de possibilidades, e a gente queria até demonstrar essa outra carreira, né? Existe uma abrangência de possibilidades que circulam ao redor desse banker, né? Então, eles mencionaram sobre o KYC do cliente, tem um time de cadastro, tem um time de compliance, tem um time de jurídico, tem o time de marketing, tem times ao nosso redor do banker que vão sustentando o dia a dia e a gestão dessa carteira. Ali, realmente, é a nossa linha de frente de vendas, mas existe todo um corpo de possibilidades de carreiras, e a gente queria, na verdade, até demonstrar, né, que não só ela existe, ela é real, ela, né, é de carne e osso, e são possibilidades que podem ser muito interessantes. A gente acaba lidando com pessoas muito interessantes e vendo a área de negócio de uma forma completa. Apesar de eu não ver o cliente exatamente como o banker vê
na frente, a gente vê o cliente em outros prismas, né? Num agregado, ou no KPI da área, numa gestão de priorização de recursos, que time que eu preciso ter mais gente, que time que a gente precisa, de repente, até abrir, se não tem, né? Se às vezes a gente não tem localmente algum time de especialistas que faz falta. Então, tem toda ali uma máquina, né? Um maquinário para dar suporte e para que o banker realmente possa entregar para o cliente o melhor que o banco tem. Eu queria só dividir essa parte também. Vocês querem passar um pouco mais sobre o dia a dia? Até vou pegar um gancho com o que a Mari estava falando. Como ela descreveu, o UBS ele é um banco focado em wealth management. Então, ele é um banco focado em investimentos para essas grandes famílias, né? Então, a gestão de patrimônio dessas grandes famílias. Diferente, por exemplo, do Santander, que eu trabalhei, o private é um pedacinho da estrutura inteira deles, né? Então, o que eu acho muito legal do UBS é que toda a estrutura roda em volta desse cliente, né? Desse segmento. E uma coisa que a gente não tem lá também, graças a Deus, é banking. Então, cartão de crédito, pagamento de boleto, transferência. É só investimento e a estrutura patrimonial deles. Porque até no Santander, uma época, a carteira podia estar dando 200% do CDI. Só que se ele tentasse passar uma bolsa para a esposa dele e o cartão não passasse, acabou. Entendeu? A carteira pode dar o que for, mas essa parte de banking incomoda muito o cliente, né? Então, no UBS, a gente não tem isso. A gente tem só a parte de investimentos e de estrutura do cliente. Vou só falar um pouquinho como o nosso mercado mudou, né? Como a vida do private banking mudou. Há 10 anos atrás, teve uma democratização da indústria, né? Com concorrentes que vocês conhecem muito bem. E deram acesso a todos os clientes para todos os produtos. Antigamente, um produto sofisticado, como um multimercado do Verde, da Legacy, enfim, de um gestor renomado, só era para esse segmento. Hoje em dia, vou até citar o nome de concorrente, não sei se eu posso fazer isso, mas, enfim, XP veio aí e deu acesso para todos os clientes. Você pode ter R$1.000 e aplicar em qualquer multimercado, qualquer papel de renda fixa, qualquer ação, enfim. Então, ter produtos não é mais suficiente, porque todos os bancos têm uma plataforma aberta. O diferencial hoje de um private banking é atendimento e serviço. Tá? Então, o que é isso? Né? O que é o atendimento e serviço? O banker ele precisa achar soluções para o dia a dia do cliente. Tá? Óbvio que rentabilidade importa. Se a carteira estiver derretendo, o cara não vai ficar vinculado com você. Mas, para vincular esse cliente mesmo, você precisa da confiança dele. Né? Então, você precisa achar soluções para a família dele, para o dia a dia dele, para a empresa dele. E é isso que a gente faz. Né? Então, depois o Rodrigo até vai explicar um pouquinho melhor. Mas eu, como banker de prospecção, eu preciso encantar o cliente na primeira conversa. Né? Então, não adianta... Eu acho que eu nunca mostrei uma carteira de investimentos numa primeira conversa para um cliente. Então, eu vou lá muito para escutar a história dele e realmente tem que escutar para você achar uma solução ou um gancho mostrando um diferencial. Porque se o cliente é milionário ou até bilionário, mais raro, mas enfim, o mercado está assediando ele. Ou pela empresa dele, ou pelos investimentos dele. Então, é um mercado muito competitivo. Você precisa se destacar. E aí, por exemplo, que ganchos, né, que a gente faz e exemplos do como o banker é ajudado, né, pela instituição. O banker nunca vai ser a pessoa mais inteligente. Ele precisa entender quem ele vai colocar dos especialistas para cada área. Ele nunca vai saber mais daquele segmento, ou de renda fixa, ou de ações, ou da parte de jurídica. Você sempre conecta pessoas junto com você. Né? Então, nessas reuniões de prospecção, por exemplo, eu mostro que a gente é um banco global. Né? Isso é muito importante para os clientes. Até como a Mari falou, o brasileiro ele quer investir fora. Então, nossos clientes têm dinheiro no Brasil e uma plataforma fora. Pode ser Suíça, Bahamas, Hamburgo, Estados Unidos, que são as nossas plataformas.
E a gente mostra para ele que ter um investimento num banco global é muito diferente. Por exemplo, o maior banco brasileiro hoje não tem um research de Tesla, porque é uma empresa americana. Se a gente quer falar sobre uma empresa americana, a gente vai falar com o nosso research americano. Se a gente quer, não vai ser um brasileiro dando uma opinião sobre uma empresa gringa. Então, isso para o cliente é bem diferente, né? Até eu quero fazer um negócio com a China, ou eu quero mudar minha residência para a Itália. Eu vou ter especialistas nesses países para me ajudar. Então, é um diferencial que a gente consegue mostrar para o cliente. 2, que capta muito o cliente, crédito. Então, financiar a aeronave dele, alongar uma dívida da empresa. Ele tem dívida, né? Só giro de caixa. Você alonga e dá um financiamento melhor para ele. Você está mudando experiências da vida dele, não só a carteira de investimentos. Você pode fazer uma alavancagem na carteira dele. Então, faz um empréstimo lá fora a 6, daí cria uma carteira que está dando 8. Isso é diferente do dia a dia, o padrão de investimentos, né? E aí, um último exemplo, que é usar o capital humano do banco. Uma equipe que eu gosto de usar muito é a nossa equipe de advogados, que são 5 advogados que fazem uma consultoria para o cliente, tá? Eles não podem advogar pelo cliente, mas eles ajudam, resumindo bem, você me corrige se eu estiver errada, eles fazem o cliente pagar menos imposto ou blindam o cliente de algum perigo de empresa, de processo, enfim. Então, você conseguir fazer o cliente pagar menos imposto, você conseguir ajudar o cliente numa sucessão da família dele, isso é trazer um diferencial para o cliente, né? A carteira ela tem que ir bem, mas se a carteira estiver indo um pouquinho pior que outro banco, mas você ajudou o cara a fazer a sucessão da empresa dele para os filhos, aí você vinculou o cliente, né? Então, o UBS, aqui, fechando, falando um pouquinho do banco, é um banco de 160 anos, que está há 30 anos no Brasil. E a gente tem essa expertise há 30 anos dessas famílias. Então, o que acontece com uma família, muito provavelmente a gente consegue usar em outra, né? E um dado que eu acho bem legal falar é, a cada 2 bilionários do mundo, um é nosso cliente. Fez um pitch de vendas do UBS, venham trabalhar com a gente, mas é isso. Obrigado. Acredito que vocês tenham muita experiência com isso. E, assim, vocês fizeram algum curso específico nessa área? Ou vocês pegaram experiência, tipo, na prática mesmo? Porque a gente tira esses certificados e a gente não aprende soft skills, né? Então, como é que foi essas coisas aí? Tá, então tem algum... O que acontece, né? Por exemplo, falar em público, eu sou péssima, para falar a verdade. Agora eu me soltei um pouco, obrigada. Mas falar com o cliente, para você ser comercial, você tem que ter esse skill, né? E essa vontade de ser comercial, né? Então, você tem que se sentir à vontade para conversar com a pessoa e perguntar, porque o cliente, você não pode ficar tímido na frente de um cliente, né? Mas, ao longo da sua carreira, principalmente se você faz essa carreira padrão, né? Estagiário, assistente, banker, se você tiver um banker legal, e é o que todos os bankers deveriam ser, você vai aprendendo. O banker leva o assistente na reunião. Então, você pega vários... O meu pitch é uma mistura de vários pitches de bankers que eu admiro. Entendeu? Então, você pega um pouquinho. O banker pode ir na reunião com mais bankers, entendeu? Claro que o banco até providencia vários cursos de comunicação... O que é? Treinamento, tem um nome lá. Comunicação em público, sei lá o quê, umas coisas assim. Mas não é isso, entendeu? Você vai aprender no dia a dia. E é um negócio de experiência, porque quanto mais tempo você está no mercado e mais história você viu, mais coisa você tem para contar para o cliente ou pegar a necessidade dele. Porque, às vezes, o cliente nem sabe que ele precisa disso. Você que precisa pegar. Entendeu? Então, é um negócio que é só fazendo mesmo. Na minha opinião, para você ter esse conforto com o cliente, essa expertise, você precisa estar no dia a dia. Não tem curso mágico nenhum, né? É isso. Só complementando,
Acho que até uma alternativa, né, para você cativar o cliente é você achar algum elo em comum, né, ter alguma coisa. Então, por exemplo, o cliente gosta de arte, o cliente gosta de carro. Então, isso até algo que eu tenho feito. Eu tenho feito alguns cursos em áreas diferentes para aprender mais, para saber falar com os clientes. Então, um curso com sommelier para entender mais de vinho, curso de arte. Então, acho que tem muito, né? Mas, assim, acho que é tempo. De fato, assim, pelo menos o que eu aprendi na faculdade, imagino vocês, a gente não usa quase nada, né, no dia a dia. E chega a ser até um pouco frustrante, né? Você estuda, não usa. É importante para o currículo, né? Mas, sim, você aprende o conceito, mas na prática você vai aprender no próprio trabalho. E falando um pouco mais, né? Então, acho que assim, no banco, quando você pensa na carreira private, é um banco dentro do banco. Então, como a gente falou, e até exemplo aqui, você tem cargos mais comerciais, cargos, né, que você tem um contato direto com o cliente, mas você tem também, por exemplo, o pessoal mais técnico, né? O pessoal que vai ficar olhando para a tela o dia inteiro, acompanhando os investimentos do cliente, que hoje no banco chama investor, por exemplo. Você vai ter o pessoal de marketing, que vai organizar os eventos do banco, os presentes para os clientes. Você tem a área de advogados. Então, assim, tem muita oportunidade dentro do banco, né? Basicamente, você vai ter um especialista para cada área que afeta o cliente, que é a nossa estratégia de se diferenciar. E o papel do banker, né, o nosso papel, principalmente o meu, que eu sou um banker de manutenção, é um banker farmer, diferente da Luísa, que também tem a parte da carteira, mas é mais focada em prospecção. O meu trabalho é colocar os especialistas na frente do cliente. Tá? Então, é como se fosse, fazendo uma analogia, um clínico geral. O clínico geral ele tem que entender um pouco de cada área da medicina, mas ele não vai ser o especialista para fazer o tratamento. Aí você vai, né, dependendo do problema, né, você vai colocar o especialista daquela área. No banco é muito parecido. Tá? Então, o dia a dia, basicamente, é reunião. Então, assim, você tem que gostar de falar, você tem que ser muito paciente, né? Acho que essa é a palavra, resiliência e paciência. Não tem aquele dia que você já está 8 da noite, você está exausto, um cliente liga, e, você tem que atender, você tem que resolver. Às vezes, né, eu tenho um cliente que ele é cirurgião, e ele opera o dia inteiro. O único horário que ele consegue fazer reunião é 8h30 da noite. E tudo bem, a gente organiza e faz 8h30. Então, é muito você se adaptar, né, ao dia a dia do cliente, entender as necessidades deles e as dores e achar soluções. Então, trazendo, né, um exemplo do banco, né, do UBS, né, por ser banco global. Tem um cliente, ele tem uma empresa de químicos e esse ano ele quer expandir a operação dele para os Estados Unidos. Só que é difícil de entrar, ele não conhece, é uma empresa muito grande no Brasil, mas nos Estados Unidos ele tem zero contato. É uma empresa que começou com ele, então, assim, não é que ele tem contatos lá fora. E, basicamente, pelo UBS, eu estou conectando ele com os analistas de research de Nova York, que cobrem as empresas listadas, que é do setor dele, e esse analista lá fora vai fazer a ponte para o meu cliente conversar com os CFOs das empresas. Então, assim, nenhum banco aqui no Brasil teria, né, a capacidade e a facilidade de entregar esse serviço para o cliente. Outro exemplo, o cliente herdou uma posição gigante de alguma ação específica. Só que, às vezes, é uma ação que ele, enfim, não faz ideia, né? O pai dele já carregava, o pai, a mãe. E aí, esse cliente, do nada, chega, tem uma posição gigante. E aí, o que eu faço com esse dinheiro? Né? Se eu for vender, vou pagar muito imposto. Tem alguma estratégia para a gente diminuir esse imposto? Tem uma estratégia para aumentar a renda, né? Os dividendos? Então, assim, o banco é muito entender e pensar em soluções fora da caixinha. Tá? Resiliência é uma palavra que o Rodrigo falou que eu acho muito importante. Para você captar ou para você ficar, né, com esse tipo de cliente, não é em uma reunião. Né? É um negócio que tem cliente que eu demorei 2 anos e meio. Ele entrou esse ano. Eu estou há 2 anos e meio visitando esse cara a cada 15 dias. Então, assim, é uma coisa, ou visitando, ou falando de alguma coisa, ele me pedindo. Então, você recebe muito não. É muito não. Entendeu? Então, assim, até no começo, nessa parte de prospecção, eu me frustrei, porque
estava acostumada a ter uma carteira redondinha, que dava receita e que me indicava próprio cliente. E aí eu fui para o mundo que eu não tinha quase carteira, eu tinha que fazer prospecção e prospecção mesmo, entendeu? É ir para cidades, achar um escritório de advocacia que consegue te indicar cliente, ver um deal que saiu, né, um IPO que saiu, ver uma venda de empresa, quem que foi o vendedor, entrou uma liquidez para ele. E você ficar e você ligar, só ligar é muito difícil você virar isso, mas você achar um contato que você consiga falar com essa pessoa, alguém que te ajude no mercado. Então, é resiliência, porque é muito mais não do que sim. Total, não, assim, é a palavra, acho. E até isso, né, contando um pouco mais o nosso dia, como estratégia de prospecção, muitos são empresários, né, que tiveram eventos de liquidez. Então, venderam a empresa, fizeram um IPO. E uma estratégia que a gente usa bastante no banco, né, é pensar, o que a gente até brinca, é o the day after, né? Vendeu a empresa, ele estava acostumado com o dia a dia, ir para o trabalho dele, o que era a empresa virou uma liquidez gigante, né? E aí, o que faz com esse dinheiro, né? E aí, quando a gente atua, né, nessa parte, vai desde coisas que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Então, assim, até um dos serviços que a gente oferece lá no banco, né, às vezes esse empresário tinha uma secretária que resolvia a vida dele. Ele vendeu a empresa, não tem mais. Então, a gente vai atuar desde, né, ter uma pessoa como se fosse um concierge para o cliente, para ajudar ele no dia a dia, até a parte de alocação dos investimentos, até a parte de sucessão. Então, assim, é um trabalho bastante detalhado, só que, ao mesmo tempo, é muito legal, porque o contato que você tem, né, os seus clientes são pessoas, assim, são gênios, né? São pessoas que se fizeram, são grandes executivos. Então, assim, você está sempre aprendendo e sempre aprendendo nas duas esferas. Porque, de um lado, você tem o cliente e cada um vai ter sua experiência. E do lado do banco, como a Mari falou, é um banco que ele é muito rico em informação e relatório do mundo inteiro. Então, todo dia chega relatório de Nova York, relatório de algum, sei lá, da Suíça. Então, você tem muitos instrumentos para sempre aprender. E a gente tem muitos eventos com fundos de investimento. Então, por exemplo, até o Ibiúna, né? A Ibiúna que está aqui. Vira e mexe, eles estão no banco para falar de mercado, para falar de fundo. E aí eu já começo, né? Até puxo agora para o lado do plano de carreira. O estagiário que entra no banco, ele tem acesso a tudo isso. Tá? Então, assim, você vai participar dos eventos do banco, você vai receber esses materiais, você pode participar dos eventos, né, desses cafés da manhã com os gestores. E, assim, fazendo, né, o arroz com feijão, fazendo o que precisa para o cargo, você, inclusive, consegue já começar a desenvolver a habilidade comercial. Então, por exemplo, na época que eu era estagiário, eu pedia direto, posso com você numa reunião? Posso com você numa reunião? E aí você já vai vendo, né, como a Luísa falou, o seu pitch, basicamente a união dos pitches dos bankers que você admira. Então, você já consegue começar a desenvolver essa parte comercial também. E aí, de plano de carreira hoje, você, né, no geral, a pessoa entra como estagiário, assim como eu. Você tem algumas oportunidades, então cada uma dessas áreas aqui, você tem opção de ser estagiário. Tá? Para ser banker, o mais simples, né, o mais linear seria você entrar como assistente, né, banker de CM, que seria o assistente. Você vai ser efetivado, depois você vai atuar como CM, vai para o Affluence, e aí depois PB, High e Ultra High. Né? Só que nada impede de você entrar em outra área e dessa outra área você migrar, o que acontece bastante. Então, por exemplo, um estagiário que foi depois de mim, ele ficou comigo no Premium, só que ele tinha um perfil muito mais técnico, então ele pediu para mudar para a mesa. Hoje ele está na mesa, foi efetivado, já está também, está voando, está indo super bem. Então, assim, é um banco que você tem muitas oportunidades internamente. Então, você entrou, você entregando, você vai ter, né? É um banco que é muito meritocrático, né? Assim, basta ver, né, por exemplo, as nossas idades. Você olha, por exemplo, os nossos pares em outros bancos, são pessoas bem mais maduras, né? Boa palavra. Mais experiência, exato. Eu tenho 31. Eu tenho 26. Então, assim, é muito meritocrático, tá? Se você quer ir para um ambiente que você vai trabalhar muito, não tem frescura, né? Não vai ter uma pessoa que vai te pegar na mão, vai te falar, você tem que fazer isso, isso, isso. Não, vão te ensinar, mas depois vai ser esperado que você rode sozinho e você sempre entregue um pouquinho mais do que esperado. Você tem que pedir as coisas lá. E aí, vamos abrir para perguntas? Vamos. A gente falou muito, Tem
mais alguém? Tem pergunta? Tem que levar também, é isso? Pode. Eu tenho uma pergunta para vocês três. Eu trabalho na XP há 4 anos, sou assessor de investimento, então comecei uma carreira assim, com STF, a Lu, ela está na mesma frente, que a primeira menina dela na STF e eu ficava na STF. E essa questão comercial de prospecção, realmente, ela é muito desafiadora. Né? Eu queria ver se vocês, o público que eu trabalho não é 10, 20 milhões, eu tenho um pouco mais segmentado na área do varejo, mas primeiro para você, por você ter uma experiência mais da América Latina, outros países, outros investidores, você sente fazer uma distinção de cultura, muito voltada na questão de investimento, às vezes o investidor botânico, norte-americano, tem alguma coisa que distingue do investidor aqui no Brasil? Para a Lu, eu queria ver também quais são as ferramentas que você utiliza na hora de você fazer a prospecção para chegar no cara de 10, 25, 40 milhões. Tem que ser, obviamente, que o futebol, eu acho que não vai resolver, é uma questão muito mais qualitativa. Mas toda a prospecção que você faz, você necessariamente tem que estar do lado do cara, você tem que viajar, você tem que ir para outro lado do país. E para você ter essa vez nessa questão do farming, o que você utiliza ali de CRM, quais as informações que você colhe, você está do lado do cara ali também, não só, eu já tive um pouco de experiência com pessoas que têm muita alta renda, mas mais que dinheiro, que menos quer falar de dinheiro. Então você tem essa parte mais qualitativa de entrega de serviço, jogar o grupo, fazer uma comida de, sei lá, de fora, de coisa também, só para entender cada mentalidade mais Bom, eu vou começar aqui, acho que você fez na ordem, né? Então eu vou rapidinho. Tem bastante diferença na forma e no perfil do cliente, né? Então, por mais que a gente fale, e normalmente você tem essa coisa, né? O cliente da Ásia, o cliente da América Latina, o cliente da Europa, é tudo igual, e não é. Então, assim, o cliente brasileiro é um cliente que tende a ser muito home bias. Então, quando a gente vai fazer a estratégia local, né, a estratégia corporativa até, ela tem que ter uma conexão com o que eles falaram de lá fora também. É um cliente que vai querer investir fora e vai procurar investimentos mais dinâmicos nos Estados Unidos e investimentos mais protegidos na Suíça, por exemplo. Então, você já vai ter aí uma diferença de como ele está olhando. Um cliente chileno, colombiano, especialmente chileno, pela natureza do país e da instabilidade local, é um cliente que vai investir o contrário. Ele vai falar 70% para fora, me deixa 30% aqui, porque eu quero proteger o meu patrimônio. Então, esse entendimento de dinâmica faz com que a gente tenha que também entender como que eu vou servir esse cliente. Não dá para ser, neste banco, que é um banco de wealth, não dá para ser one size fits all. Realmente, ele tem que ser no perfil do cliente daquele país. Um cliente aí falando, né? O cliente britânico doméstico, eu estava lá no Brexit, caos. Como é que vai ser naquele momento? Mas é um cliente que tem um apego e um histórico muito grande. Agora, o cliente internacional que vai investir na Inglaterra, ele quer comprar a casa no meio do bairro mais rico. E o britânico em si não quer. Ele quer estar lá na vilinha, no meio da Inglaterra, em paz. Então, tem as diferenças onde esse capital vai estar investido. Ele vai estar em ativos mais expostos, em ativos menos expostos. Realmente existe uma diferença muito grande. E o banco tem, justamente pelo entendimento muito global, essa diferenciação para cada um e o posicionamento. Então, em alguns países, aí olhando mais do lado estratégico corporativo até, em alguns países, a nossa presença tem que ser a que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, com a complementaridade lá fora. Em outros países, eu não preciso ter 1.500 pessoas no país e um local, né, um banco local para investimentos. Eu posso ter uma representação em que eu conecto esse cliente para o mundo, mas justamente porque talvez ele não queira, ele não precise ter o investimento ali local, ele vai usar o banco de varejo dele local e eu vou dar o acesso global. Então, até na hora da estratégia corporativa, entender o cliente de cada país é essencial. É realmente muito importante e faz muita diferença. Não, só complementando, o brasileiro em específico precisa de brasileiro, né? Então, você vê os bancos globais,
não tem mais nenhum. Então, JP Morgan saiu, Goldman Sachs saiu, BNP saiu. Eles não sobreviveram porque gringo querendo organizar brasileiro não funciona. Você precisa dar autonomia para o brasileiro organizar brasileiro. Né? Então, só voltando aqui na minha pergunta, fazer prospecção à distância, assim, esquece. Você precisa ver o cara, você precisa estar na rua. Você quer ser hunter, você vai para o interior do interior de sei lá onde. Então, você precisa estar na cidade do cara, você precisa conhecer um escritório. Os escritórios de advocacia, por exemplo, me ajudam muito, porque eles querem falar com o UBS. Né? Então, ele vai conhecer o dono da empresa. Você tem uma indicação do advogado da cidade para falar com o dono da empresa, é muito melhor do que se eu tiver e tentar ligar para ele. Eu tenho o telefone dele. A gente tem sistema para destrinchar o cliente. Eu sei o nome do pai, da mãe, o telefone, o e-mail. Só que você vai ligar, oi, eu sou a Luísa do UBS. Ele vai falar, como você tem meu contato? Tipo, por que você está me ligando? Quem é você? Então, você tem que ter um link. Então, a prospecção, ela demora. Toda prospecção demora, porque você precisa achar um link para conseguir entrar nesse cliente, senão vai ser um cold call, e aí você pode fazer 150 e talvez você vire uns 2, assim. Só que se você quiser uma prospecção bem feita, você precisa realmente estudar o cliente e achar uma entrada. Era isso, né? Respondi? Da parte de manutenção, só para concluir. Ah, você tem uma pergunta também? Tá bom. Não, por mim, tranquilo. Só vou responder essa aqui para ele, aí depois a gente passa para você. Da parte de manutenção, é muito de cliente para cliente. Então, de fato, tem alguns, como você falou, que não querem falar sobre dinheiro, só querem ver quanto rendeu no mês. Tem outros que querem no detalhe. Então, assim, por exemplo, saiu, quer entender o regulamento de algum fundo de investimento, vai muito na vírgula. Então, assim, o segredo é você saber se adaptar e colocar, né, a pessoa certa para responder a demanda do cliente. O que eu faço bastante, e eu prefiro também presencialmente, na reunião, tentar achar, por exemplo, outras necessidades que o cliente tem e nem ele mesmo sabe. Então, às vezes, é um cliente, empresário, ele não tem filhos, ou os filhos não querem seguir com a empresa dele, e ele nunca pensou em sucessão, nunca pensou numa governança, né? Ou vai ter um monte de agregado entrando na família, e aí? Como a gente faz essa proteção do patrimônio? Então, o que eu uso muito para manutenção é explorar outras frentes, além da parte do investimento financeiro. Que eu acho que isso é só uma das, né, das áreas que a gente consegue atuar. E as outras, muitas vezes, elas fazem até mais sentido para você recomendar qual investimento é mais eficiente. Então, assim, por exemplo, a área de advogados que a gente comentou, geralmente, né, e, assim, todos os meus clientes conhecem algum dos advogados. Porque nada adianta você escolher o investimento se você não for eficiente do lado tributário. Então, acho que, não sei se eu respondi, mas acho que você tinha uma pergunta, né? Posso começar aqui? Acho que assim, aqui dá para responder em duas partes, tá? A primeira parte, do lado do private banking, os nossos clientes, a maioria, né, que a gente atende são brasileiros. Tá? Você tem o caso, né, de clientes que eles fazem um redomicílio. Então, por exemplo, vão para a Suíça, e aí você tem que ter muito cuidado, porque você tem regras de cross-border. Então, não são todos os países, por exemplo, que você pode atender, e você tem restrições. Mas no caso da 4373, de fato, tem sido algo, né, que quando o volume que o investidor pretende deixar no Brasil é alto, acaba compensando, porque é uma conta cara. Tá?
chama 4373, uma conta menos sofisticada para não residente chama CDR. Que a gente não tem, a gente só tem a 4373, que é uma conta cara, tá? Ele tem que pagar uma taxa mensal, só que é uma conta que você acaba tendo, por exemplo, diferimento fiscal, você investe em títulos públicos sem pagar imposto, tem alguns benefícios. Então, sim, tem alguns clientes fazendo, tá? Mas depende muito do tamanho do cliente para fazer sentido. E a outra parte da pergunta, né, como a gente atende mais brasileiros, a gente não tem muito dia a dia, né, do gringo investindo no Brasil. E do parte dos brasileiros, né, com esse governo, não sei se vocês acompanharam, mas a gente teve diversas mudanças, né, a gente está passando por uma reforma tributária, então isso assim, foi caos na nossa vida, porque o cliente que tinha um fundo exclusivo só para diferimento fiscal agora não tem mais, por exemplo, o cliente que tinha uma empresa lá fora também para ter o diferimento fiscal, agora ele não vai mais ter. Então, a gente agora, né, diante dessas novas regras, o nosso desafio é entender caso a caso, né, colocar na balança, porque você não tem uma bala de prata, né, não tem um só instrumento que vai resolver tudo isso. Então, é entender e ver quais, né, o conjunto de instrumentos que vão atender o cliente. E a gente não tem opinião política, tá? Então, assim, não vão com opinião política falar com o cliente, porque você tem cliente muito extremista de um lado e você tem cliente muito extremista do outro, independente do tamanho do patrimônio. Então, você fala o que está acontecendo e não opinião política. Mas, gente, é isso. Acho que... Queria só agradecer, concluir. Acho que eles, né, para sua pergunta, a gente agradece a presença de todos. A gente vai continuar por aqui. Vou oferecer vocês também, né? Se quiserem conversar um pouco mais com a gente vai estar por aí mais um pouco. Obrigada, espero que tenha... Oi? É verdade. Eu não consigo nem ouvir. Espero que tenha sido bom vocês entenderem lá, né, o dia a dia, como funciona, acho que até as diferentes avenidas. E aí, como eu acabei de ser lembrada, a gente tem um stand aqui, então se quiserem tirar mais dúvida, né, terem ali mais informação até sobre vagas, sobre como é que está aí as nossas possibilidades e oportunidades, no cantinho seguindo reto corredor tem um stand lá do BSBSBB. Obrigada, gente.